Aleluia, aleluia. Vamos para a palavra. Hoje já está dando tudo certo, tudo no horário. Foi um culto bem atípico semana passada, mas foi maravilhoso também. Queridos, eu quero trazer aqui uma primeira mensagem hoje de uma série nova que se chama O Novo de Deus. Repitam-se comigo, O Novo de Deus. Aleluia, esse é o nome da série. Você pode colocar no seu bloco de notas, aqueles que anotam, que meditam depois, que conversam lá na célula. Essa é uma série chamada O Novo de Deus. E essa série terá 5 mensagens, ok? Hoje é a primeira mensagem dessa série. Aleluia. E nesse primeiro momento, você pode colocar aí, eu nem sei como que a equipe colocou lá, mas a série é O Novo de Deus. Nós vamos falar sobre o poder sobrenatural de Jesus. O poder sobrenatural de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, não é difícil de percebermos, ou talvez você ainda não percebeu, mas nós vivemos num tempo atípico, nós vivemos num momento diferente, como igreja, como nação. Eu não sou uma pessoa que gosta de falar muitas coisas de política, mas nós entendemos que nós temos uma responsabilidade de entender como que as coisas estão acontecendo, porque nós oramos, intercedemos e nós cremos no agir de Deus sobre a nação brasileira a respeito disso. E eu tenho conversado um pouco com a minha esposa e eu tenho percebido quantas coisas ruins estão acontecendo e quanta confusão no meio político. Isso envolve completamente a economia, isso acaba afetando as famílias, isso acaba afetando a sociedade como um todo. Então, quando a gente fala sobre algo novo, até mesmo existem novos problemas, novas guerras, novos desafios para mim e para vocês. Vocês concordam com isso? Nós, como igreja, nós precisamos estar preparados para como agir nesse novo tempo. É um novo tempo. O tempo, a nossa vida, na verdade, se você fizer uma reflexão, ela é feita de tempos, de estações. Então, todas as coisas que nós temos, na verdade, só revelam o tempo que nós estamos. Nesse momento aqui, eu estou com um iPad aqui, com uma ministração, com uma Bíblia, eu tenho Strong. Então, se você for olhando para trás, a gente usava muito mais aquele Strong gigantesco, que você demorava muito mais tempo para achar uma palavra no original. Não existia isso aqui, na verdade você anotava mais no papel e na caneta. E assim são os tempos. As coisas mudam, amém? Amém? As coisas mudam, estão mudando constantemente. E nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus e entender o que Deus está liberando sobre a igreja e o que Ele deseja fazer em nós e através de nós nesse tempo. E por isso que essa série se chama Um Novo Tempo, um Novo de Deus. Por quê, gente? Porque Deus faz nova todas as coisas. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Amém? Amém? E por que o novo de Deus? Deus está liberando algo novo, uma unção fresca sobre a igreja nesses dias, para restaurar alguns princípios e alguns valores que foram se perdendo. Agora há pouco nós aqui como igreja oramos e intercedemos pela Lana, pela prima da Cineia. Gente, se vocês pararem para pensar, até mesmo essas coisas foram se perdendo. Se você for analisar de uma forma geral, parece que foram parando de orar pelos enfermos, parando de trazer os enfermos até a frente para o pastor ungir e orar. Parece que foram parando, porque sabe o que acontece, gente? É um enfraquecimento da fé. Parece que as pessoas foram perdendo a revelação e a fé e parando de acreditar que Deus ainda faz milagres, que Jesus opera milagres nas nossas vidas. Por quê? Porque isso tem sido a teologia moderna. Ou seja, muitas pessoas falando, colocando na internet as suas opiniões, muitas doutrinas misturadas com conhecimentos humanos e sempre focando no homem, no prosperar do homem, na vida abundante do homem, e que não tem a ver com a prosperidade e a vida abundante bíblica. E a gente vai esquecendo e vai utilizando, na verdade, de ferramentas que estão ao nosso redor, ao nosso alcance, para conquistar as coisas, para fazer as coisas
mas Deus quer liberar algo novo e Ele vai usar um poder novo, vai liberar algo novo sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Então o que acontece? Um homem está sendo doutrinado para ele confiar mais no seu limite do banco do que no agir sobrenatural de Deus. E isso não é algo incomum que eu estou falando. Isso é algo comum nos dias que a gente está vivendo. O homem está sendo doutrinado para resolver os seus problemas da sua maneira. Mas a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Deus já disse: sem mim nada podeis fazer. Até mesmo uma oração que a gente faz sem o Espírito Santo, a gente corre um sério risco de orar errado. A gente estava aqui na sexta-feira, no último encontro de homens. Nossa, foi quando? Estou perdido. Foi sexta-feira a gente teve aqui um podcast maravilhoso. E eu falo para você, se você não esteve aqui, você escute. Quem estava aqui? Me ajuda aí, quem estava aqui? Cara, eu me recordo, quem estava saindo daqui falou assim: cara, o que foi isso? E eu vou ter que chegar em casa e escutar de novo tudo que foi liberado aqui. E a gente estava falando acerca de alguns assuntos, mas eu acredito que homem e mulher precisava assistir e escutar isso. Está liberado lá no canal da igreja, então escute depois. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Como um homem está recebendo ferramentas para conduzir e viver a sua vida à sua maneira, do jeito que ele acha que deve viver. Mas nós precisamos entender que Deus está trazendo novamente uma revelação, ou melhor, em algumas pessoas, trazendo de forma genuína a revelação que Jesus Cristo é o Senhor. Eu fiz uma pergunta no final para o Alexandre Klassen, sei lá, acho que a gente ficou umas 2h30 conversando. Eu falei: cara, qual o recado que você daria para quem está nos assistindo, que vai ver esse vídeo depois, que precisa resolver muitas coisas na vida, precisa acertar isso, precisa acertar aquilo? Fiz uma pergunta meio longa. Ele só falou uma frase: só tem uma coisa para dizer: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E o que mais nós precisamos ter de revelação nesses dias é: Jesus não é apenas o homem, e isso é maravilhoso, que morreu para trazer uma salvação para nós, mas a partir do momento que ele morre, ressuscita ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele nos comprou com um alto preço, que foi o seu sangue, e nos comprou, ele pagou a dívida. Ou seja, a partir do momento que eu e você estamos em Cristo Jesus, nós pertencemos a Ele. Amém? Então repita assim comigo: eu pertenço a Jesus. Agora, a partir do momento que eu pertenço a Jesus, eu preciso entender que tudo que eu tenho pertence ao Senhor, tudo que está ao meu redor pertence ao Senhor, o meu corpo pertence ao Senhor, a minha mente pertence ao Senhor, os meus recursos pertencem ao Senhor, o meu iPad pertence ao Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor. Ele é o nosso dono, amém? E essa é algo que não está vindo agora. Provavelmente há uns 3, 4 anos atrás, já vai dar mais ou menos quase 5 anos atrás, nós recebemos o encargo do Senhor para pregarmos essa mensagem, e até escrevemos uma música que é Escravo por Amor, e que a gente sempre canta, até precisamos voltar a cantar. Mas o que o Espírito Santo está falando nesses dias é: eu quero liberar algo novo, mas eu não consigo liberar algo novo se você não tiver a revelação que quem está liberando algo novo é Jesus Cristo, o Senhor. Porque muitas pessoas querem viver o romper. É isso que o Alexandre falou. É aquela linguagem da teologia coach, que na verdade é só uma máscara da teologia da prosperidade, que aconteceu há, sei lá, pelo menos 20 anos atrás, que foi pregado muito aqui. E as palavras são as mesmas: vivam romper, é o transbordo, você vai viver a plenitude. Mas não é a prosperidade bíblica, não é a plenitude bíblica, e a gente pode falar um pouquinho a respeito disso. Então é um tempo de nós apresentarmos as nossas vidas diante do Senhor e pedir: Espírito Santo, limpa minha mente. Eu estou envolvido com um monte de conhecimento, um monte muitas vezes de pregações que na verdade não estão me levando para esse lugar de dependência no Senhor, mas estão me levando para um lugar onde eu determino tudo o que vai acontecer na minha vida, ou eu construo, é uma vida pautada em construir o seu próprio império.
E isso se reflete até mesmo em igrejas. Só que o Deus que nós servimos, Ele levanta reis e destrona reis. E infelizmente Deus está fazendo justiça. A gente tem visto, pelo menos nos últimos 5 anos, nunca a igreja teve tantos escândalos como tem hoje. É ou não é? E Deus, olha, a minha oração é, nos livre disso. Nos livre disso. Eu converso essas conversas profundas com a P, a gente vai se alinhando, até mesmo o que o Senhor está falando, para onde a gente tem que ministrar, o que a gente tem que falar. E eu falei assim para ele, graças a Deus que isso nunca vai acontecer na nossa igreja. Um monte de coisa talvez não aconteça. Talvez não tenha 25 mil membros, talvez não tenha uns 20 telões. Mas isso a gente está protegido, por quê? Porque a gente não abre mão de pregar o que tem que ser pregado. E até eu falei pro Alexandre, eu estou ainda no caminho de escrever a minha aula do Silcio, ela vai se transformar no livro. Eu falei, cara, para mim deu ruim, não vou vender nada desse livro, porque na verdade isso não gera a atenção das pessoas. Você falar sobre o evangelho do reino, sobre arrependimento, sobre você renunciar, entender que existe um preço a ser pago, mas existe um grupo gigantesco de pessoas que querem viver algo novo no Senhor, querem viver algo novo na sua profissão, querem viver algo novo ministerialmente, querem viver algo novo na sua família, e está tudo certo. Agora, como nós vamos viver esse novo? Essa é a pergunta aqui. Tá, o novo de Deus sobre a minha vida, mas o que é o novo de Deus? O que Ele vai liberar sobre mim? Eu digo para você que se eu quero viver coisas novas, virão novos desafios. Se eu quero viver novas oportunidades no Senhor, virão novos problemas. Você pode dizer um amém, gente? Aleluia. E como diz, né, eu estava conversando com o Alexandre, ele falou assim, cara, a gente precisa entender algo, que muitas vezes vai dar errado as coisas mesmo. Então a gente tem que proteger os nossos ouvidos de todo tipo de fala que diz que você é um sucesso, que você é mais do que vencedor e que tudo vai dar certo. O que a palavra de Deus diz? Que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu tenho a revelação que Jesus Cristo é meu Senhor, eu só venço porque é nos moldes dele. Eu só venço porque eu faço parte do reino dele. Eu só venço porque eu dependo dele. Porque na nossa força nós somos totalmente limitados. E nós não temos capacidade nem de educar os nossos filhos por nós mesmos. A gente não tem a capacidade de administrar o nosso dinheiro por nós mesmos. Nós não temos a capacidade de ser um bom marido por nós mesmos. É apenas a ação do Espírito Santo dentro de nós, nos lembrando, você é uma nova natureza. Você foi revestido, você foi enxertado na pessoa de Jesus, quando de uma forma pública de fé, você decidiu descer as águas. Você falou assim, agora eu vou viver a partir de uma nova natureza. Então isso é muito importante para a gente entender. Eu sei que Deus está liberando algo novo nessa casa, Ele já começou a liberar faz alguns meses. Agora, se você quer desfrutar de algo novo na sua vida, aleluia, você precisa estar com o seu coração aberto para enfrentar a forma pedagógica de Deus nos ensinar algumas coisas. Posso ouvir um amém? Eu estou muito animado, eu fui muito ministrado até mesmo no louvor, e eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Deus está liberando algo sobre a sua igreja, amém? Deus está liberando algo novo sobre a sua igreja. Deus está liberando, Ele quer liberar algo novo sobre essa casa. Deus quer liberar algo novo sobre a sua vida. Mas para a gente viver o novo de Deus, existem algumas posturas que nós temos que ter, amém? Amém? E é sobre isso que a gente fala aqui. E o primeiro aspecto, depois de eu construir esse chão aqui, uma introdução para você entender, o primeiro aspecto é que a gente fala sobre o poder sobrenatural do Senhor, aleluia. Mas como o nome da série já carrega, é o novo de Deus, é uma nova perspectiva que você vai receber hoje aqui, amém? É uma nova perspectiva, é uma nova revelação do que realmente é o poder de Deus. Talvez você já foi tocado por Deus no passado. Isso é bem importante falar. Existem um grupo de pessoas que não conseguem viver novas coisas na sua vida. Já expliquei que com novas bênçãos, novas histórias, novos dias, novos momentos, vem também novas lutas, enfim. Mas pessoas não conseguem viver o novo, não conseguem olhar para frente. Essa série de mensagens, ela inicia no final da minha última mensagem. Quem lembra? Que a gente tem que olhar para frente. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios que nós precisamos colocar os nossos olhos à frente e não olhar para trás e não retroceder.
Então existem dois grupos de pessoas que não conseguem viver o novo de Deus. Ou são aquelas que olham demais para o passado, porque muitas coisas boas aconteceram. Quem já teve coisa boa acontecendo no passado aqui? Eu já tive várias, muitas, em nome de Jesus. Mas tem pessoas que não conseguem viver o novo de Deus, porque ela está focando nas coisas que Deus já fez um dia. E é muito ruim isso, porque você pode até ter uma lembrança daquilo que Deus fez na sua vida, mas você não pode ficar com seus olhos fixos naquilo, porque senão você não consegue olhar para frente e viver o novo de Deus. A minha vida e a sua vida é pensando, olhando para frente. Vamos pensar aqui num carro. O carro ele tem o para-brisa, que é pelo menos o maior vidro do carro, e ele vai ter também ali um espelho retrovisor. Ele tem um espelho no meio aqui para você poder olhar a parte de trás, e você tem mais um na esquerda e um na direita. Qual é o tamanho desse espelho do meio e dos dois retrovisores? Mais ou menos, vamos pegar os maiores carros, mais ou menos assim. Não vai chegar nem a 1/3 do tamanho de um para-brisa, porque o mais importante é você olhar para frente. O mais importante é você estar conectado com tudo que está acontecendo na sua frente. É importante olhar para trás? É, mas nem tanto assim. Agora, existe um outro grupo de pessoas que não conseguem avançar e nem viver o novo de Deus, porque elas não olham para trás e percebem as coisas boas que aconteceram. Mas são pessoas que foram feridas e machucadas, que carregam feridas, traumas, rejeições. A gente estava aqui na sexta-feira. Um irmão que ele está se firmando, chegando aqui aos poucos. Ele falou comigo e com o Alexandre que estava aqui. Ele já conhecia o Alexandre. E ele falou assim: cara, eu vi muitas coisas erradas na igreja. Eu passei por decepções e tudo mais. E aí naquele momento a gente falou: a igreja, você foi ferido na igreja, mas a igreja com I maiúsculo é onde você vai receber a sua cura. E aí o Alexandre até falou para ele: ó, você precisa estar aqui. Eu recomendo essa igreja, congregue aqui. E Deus está fazendo um agir na vida dele. Mas a gente percebe que é um tipo de gente que não consegue viver o novo de Deus porque está preso no passado. Então é um grupo que está preso ou por coisas ruins que aconteceram. E o que nós cremos, que Jesus é poderoso para curar todas as nossas emoções. Ele é poderoso para restaurar as nossas emoções. Ele toca no nosso intelecto, ele toca no nosso corpo. Ele cura, ele através da ação do Espírito Santo gera uma cura interior dentro de nós, que nos faz ser libertos do nosso passado. Agora, eu acho ainda mais perigoso que uma pessoa que está com feridas do passado e está olhando muito para lá, se ela recebe, ela tem um encontro com o Senhor, ela vem aqui para um cio, se ela vai receber uma oração de alguém e começa a passar por uma cura interior, ela vai ser curada, por mais que seja um processo. Agora, o difícil é as pessoas que estão olhando para trás, lembrando das coisas boas que aconteceram, porque isso aí fala algo muito importante para mim e para você: é falta de fé. Porque ele olha para trás e fala: meu Deus, quantas coisas boas aconteceram. Ele não tem fé suficiente que Deus pode fazer muito mais hoje. E ele fica preso naquilo que Deus fez um dia. Mas eu quero dizer para você: Deus faz nova todas as coisas. E Ele é poderoso para operar milagres. Existe um poder sobrenatural em milagres. E a gente precisa desfrutar de milagres. Gente, você depender de Deus não é negligência humana, ou seja, você vai fazer o que está ao seu alcance, ou seja, existe o ordinário, mas existe o extraordinário. O que é ordinário? Você vai acordar cedo, você vai trabalhar, você vai agir. Se você é um autônomo, você vai prospectar clientes, você vai fazer tudo o que você tem que fazer. Mas vai chegar um momento que isso não é suficiente. Você vai falar assim: Deus está aqui, eu estou fazendo o que precisa ser feito, mas o extraordinário é com o Senhor. Eu preciso que algo extraordinário aconteça na minha vida. Eu preciso que algo extraordinário aconteça nas minhas finanças. Eu preciso do agir de Deus sobre a minha vida. Qual foi a última vez que você orou de forma genuína sobre isso? Então existe um novo poder sobrenatural que Deus quer liberar sobre mim e sobre você. Tem situações, gente, que a gente não consegue resolver. Na verdade, muitas. Você faz a sua parte, mas você precisa depender de Deus para que as coisas aconteçam. Posso ouvir um amém? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, a parte B. Paulo escrevendo aos Coríntios, ali no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu vou dar uma corridinha aqui, tá? Para a gente acabar no horário. Diz: a velha vida acabou e a nova teve início. Então fala assim: a velha vida acabou. Fala firme aí, gente: a velha vida acabou.
e uma nova teve início. Aleluia. Você não pode viver a plenitude de uma nova vida carregando velhos hábitos do pecado. Repetir de novo. Você não pode viver a plenitude de uma nova vida. Quem quer receber uma nova vida aqui? Eu quero receber uma nova vida. Aquilo que eu fui semana passada, eu quero ser diferente nessa semana. É de fé em fé, de glória em glória, é melhorando cada vez mais. Aleluia. Você não pode viver a plenitude em Deus de uma nova vida carregando velhos hábitos do pecado. E tem pessoas que o pecado já virou hábito. Vou dar um exemplo aqui. Você almoçou hoje aí uma comida, graças a Deus por isso, que tinha alimento na sua mesa. E naturalmente, o que você fez depois disso? Você foi lá e escovou seus dentes. Fez o higiene bucal ali. Pelo menos a gente acredita nisso, né? Todo mundo. Você não ficou raciocinando muito porque você tinha que ir no banheiro escovar os seus dentes, sim ou não? Você não raciocina. Talvez, aí depois você toma um banho e fala assim, vou colocar uma roupa, vou para a casa do Senhor, vou encontrar meu Jesus, vou pôr a minha melhor roupa, tal, toma um banho. Aí você até pensa, a roupa que você pensa ali um pouquinho, né? Às vezes não quer repetir, não sei. Mas é tudo meio natural que você faz, sim ou não? Porque isso é um hábito. Nós temos hábitos e a gente nem pensa muito nessas coisas. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque existem pessoas que têm como hábito pecados. E a gente não pode esquecer que pecados ferem o coração de Deus e desagrada o Senhor. Nós não somos perfeitos, mas a minha responsabilidade é que eu tenho a revelação que Jesus Cristo é o Senhor, eu apresentar diante do Senhor as minhas fraquezas e os meus pecados. Mas você não sabe, pastor, o que eu vivo, os meus desafios. Está tudo certo, meu irmão. Deus tem uma maneira de agir na vida de cada um, e a forma pedagógica de Deus, ela muitas vezes é individual. Cada um, existe um trabalhar na vida de todos nós. Mas o meu papel é ter esse entendimento. Eu não posso ter como hábitos ações pecaminosas. Posso ouvir um amém? A igreja precisa falar sobre pecado. Se você quer viver a plenitude no Senhor, não adianta você ter uma semana que você entregou muitos resultados. As pessoas que têm empresa, você vendeu, foi teu maior faturamento esse mês, e você continua no pecado. Não adianta nada, gente. Não adianta nada. Agora, o que Deus quer liberar sobre nós é algo poderoso, é algo maravilhoso. Ele quer, o novo de Deus vem e traz uma liberdade, que é o tema da segunda mensagem. É você poder viver um novo de Deus e viver uma nova liberdade, que você não precisa pecar mais. Que você pode falar não para alguns contratos milionários, mas que ferem o caráter do Senhor. Eu não tenho problema de falar sobre isso. Essa semana eu estava numa videochamada, eu, o apóstolo e uma pessoa aqui da igreja, em que eu ajudo ele. E a gente pensou e repensou se ia aceitar assinar um contrato para representar uma marca. Eu falei, cara, não tem como. E ele olhou para mim, não tem como. E o apóstolo falou, não tem como. É muito dinheiro, dava para aplicar tudo lá na obra da igreja, mas não tem como, é pecado. E vão vir cada vez mais. Isso não agrada o coração de Deus. E se eu quero viver, gente, se eu quero viver algo novo de forma genuína, tem que ser em todas as áreas da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não consigo achar na Bíblia alguém que estava sendo tocado nas suas finanças, mas essa bênção não tocava todas as áreas da vida da pessoa. É só a gente pegar várias histórias. Quando Deus libera algo novo, Ele começa a liberar algo novo nas suas emoções. Você recebe novas ideias, Ele toca nas suas finanças, isso reflete no seu coração, na sua postura, no seu casamento. Você se torna uma pessoa mais feliz, você começa a tratar as pessoas melhores, você serve melhor na casa de Deus. E tudo é uma questão, aí homens que estavam na sexta-feira, tudo é uma questão de amor. Tudo é uma questão de amor.
Aleluia. Fala conosco hoje aqui, Senhor. Aleluia. Com Jesus, tudo se faz novo, amém? Amém? No mesmo, vou ler o versículo todo aqui, que a gente estava lendo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Aleluia. Aonde que tem? Levanta a mão, quem é nova criação aqui? Nós somos nova criação, amém? A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Em nome de Jesus. Se você não compreender talvez quase nada dessa mensagem, só guarde isso no seu coração. O que ficou para trás, ficou para trás. Amém? Aleluia. É bom, a gente não pode ser pessoas que vivem em nostalgia. Como era bom, naquela época, eu servia assim, o fulano de tal era da igreja, e era assado. Não, você tem que pensar para frente. Você tem que pensar, colocar os seus olhos fixos em Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Amém? Ter um coração aberto para receber as coisas novas, e isso é um desafio para nós. Porque quando Deus quer liberar algo novo, muitas vezes você não sabe o que Ele vai liberar sobre a sua vida. E você fica naquela expectativa. É um desafio para mim e para você. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. O que passou, passou. Deixa eu dar mais um exemplo assim para vocês. Lá em setembro de 2023, eu fiz uma viagem. Eu acho que o meu cunhado estava lá comigo também, que está aqui na igreja. Ele fez uma viagem. A gente foi lá para a Amazônia pescar. E cara, e foi sensacional, foi a realização de um sonho, para quem gosta, lá é a Disneylândia de quem gosta de pescar. Cara, e foi sensacional, e eu poderia aqui falar coisas que a gente fez, o que eu comi, como é que foi, o primeiro dia, o segundo dia, mas eu nem lembro de tudo que aconteceu. E eu, pela graça do Senhor, vou esse ano de novo. Daqui acho que 1 mês e meio, vou até arrastar um irmão da igreja que nem gosta de pescar, mas ele, por me amar muito, né, que é isso? Ele falou que vai ficar deitado com o violão, cantando, adorando, e eu lá pescando. Mas o que acontece? Foi legal o que passou, foi legal a viagem lá. Agora, se eu ficar pensando só naquelas coisas como foi, eu nem crio uma expectativa como vai ser mês que vem. O que ficou, gente, para trás, ficou. Tem experiências realmente que você recorda que foi legal, mas assim, você tem que pensar à frente. Nós precisamos pensar à frente, amém? Amém? Aleluia. Então guarde isso aí no seu coração. Amém. O profeta Isaías, lá no capítulo 43, no versículo 19, ele diz assim: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Isso aqui não tem a ver apenas lá com Nabucodonosor, enfim, mas era algo que Deus ia fazer sobre o povo de Israel. E essa palavra, ela se aplica para mim e para você, e isso aqui já estava apontando para Jesus Cristo que viria. Então eu e você precisamos ter essa mensagem latente à frente de nós. Deus está prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? E mais para frente a gente vai ver o próprio Deus se revelando a homens, e eles escreveram: Deus faz nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. E todo encontro que eu tenho com Jesus é algo que Ele tira de mim e põe algo novo dele dentro de mim. Por isso que Ele faz nova todas as coisas, amém? Amém? Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre o poder de Deus aqui, que é o tema, a gente já vai correndo bastante aqui. Tem um texto que a gente vai usar como base aqui, para a gente ir nesse meio e encerrar, que é um texto bem conhecido, que fala da ressurreição de Lázaro. Então você pode anotar aí, João capítulo 11, eu não vou ler todo ele, tá? João capítulo 11, do versículo 1 ao 44, só anote aí para você fazer essa tarefinha em casa, medite nisso nessa semana, mas eu vou pensar aqui alguns textos para a gente ver. Aleluia, lá, João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44. Antes de eu seguir aqui no texto, tem algo que eu anotei bem importante. Sem querer desrespeitar o que acontece com Lázaro, é típico da vida cristã. Você já notou que Jesus costuma chegar em algumas vezes com uns 4 dias de atraso na nossa vida? É isso que aconteceu aqui nesse texto.
Alguém já percebeu isso? Alguém já viveu isso aqui? Eu vi que vocês deram risada aí. Levanta a mão aí com fé. Olha, gente, de verdade, isso parece muito comum na nossa vida cristã. Parece que Deus vem, nos visita, mas parece que Ele atrasou um pouquinho. Isso é bem comum, e foi isso que aconteceu aqui. Mas Deus vê as coisas de forma diferente de nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então aqui, eu vou colocando aqui alguns textos, mas acho que todo mundo lembra lá da história de Lázaro. É fato que, e é uma das coisas bem importantes que a gente estuda, quem estuda bastante as Escrituras, isso não está escrito, mas os principais comentaristas, independente da linha teológica, eles dizem que até mesmo Jesus, ele tinha poder para chegar no horário, para chegar antes, saber que um dos seus melhores amigos ia morrer, ou ia morrer num horário específico para ele estar lá e fazer alguma coisa, fazer com que ele não morresse. Mas a Bíblia vai relatar que ele se atrasou ali por 4 dias. E os comentaristas dizem que tem um objetivo em tudo isso. Primeiro, que era para garantir a todo mundo que fosse conhecer essa história, enfim, ter a certeza que realmente esse homem foi ressuscitado e que realmente ele estava morto. E a gente vai ver isso nesse texto. E também por uma diferença a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, porque ele foi ressurreto ao 3º dia pela manhã, enfim. Mas acho que isso aqui é um ponto bem importante. A gente vai ver no texto que o lugar da onde ele saiu cheirava mal, cheirava morte lá. Então realmente Lázaro estava morto, amém, gente? Isso não pode ser dúvida para ninguém. E Jesus operou um milagre na vida dele. Mas agora, para você receber um novo poder de Deus em sua vida, ou seja, Deus já operou com poder na sua vida um dia, Deus já operou com poder na sua história, Deus já operou com poder em várias situações na sua vida, mas Deus quer liberar algo novo hoje. Deus está liberando algo novo sobre essa casa, sobre a sua vida, e tem um novo poder que Ele quer liberar sobre a sua vida. Agora, para isso tem algumas coisas que nós precisamos fazer, amém? Para você receber o novo poder de Deus em sua vida, primeiro ponto, decida ser amigo de Jesus. Decida ser amigo de Jesus. Ali logo no versículo 3 do capítulo 11 diz assim: as 2 irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Tem alguém que tem amigo querido aqui? Amém? Glória a Deus, gente. A gente tem muitos amigos queridos aqui. Essa casa aqui é uma família de amigos queridos. Então o texto está nos garantindo aqui. As duas irmãs enviaram, Marta e Maria, um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. A Bíblia vai falar a respeito de amizade em alguns textos, mas tem 2 que mexem muito comigo, que é o momento em que Jesus está ali com os seus discípulos, e aí a gente vê o grande chamamento, é quando ele vai até os discípulos, ele começa a montar ali o seu time, e depois que ele monta o seu time, a Bíblia vai dizer que ele chamou os 12 para estar com ele. Então é um ponto bem importante que ministra muito meu coração. Jesus não montou um time primeiramente para servi-lo, primeiramente para pregar, primeiramente para servir na casa de Deus, primeiramente para expulsar demônios, primeiramente para ministrar a cura interior, primeiramente para evangelizar. Ele não chamou os 12 primeiramente para essas coisas, ele chamou para estar com ele. E isso é uma das coisas que foi se perdendo nos nossos dias. Existe uma ordem de prioridade. Jesus te alcançou primeiramente com um motivo: para você estar com Ele. Esse é o primeiro ponto do discípulo. Você se torna um discípulo porque Deus quer estar com você. Jesus quer estar com o Eduardo, Jesus quer estar com a Fernanda, Jesus quer estar com o Marrom, Jesus quer estar com o Jonatas, Jesus quer estar com a Grazi. É isso que Ele espera. E aí é muito maravilhoso a gente ver que eles começam a viver
a vida deles, se envolver com o ministério de Jesus, e eles começam a sentar na mesa com Jesus, e eles comem com Jesus, e eles têm as suas nuances, as suas conversas, todas aquelas coisas que a gente lê na palavra de Deus a respeito do ministério de Jesus, mas chega um momento que Jesus está sentado com eles, e ele fala assim, uma coisa muito profunda: vocês estão caminhando comigo, vocês estão comendo comigo, vocês estão aprendendo comigo, mas agora, somente agora eu posso falar uma coisa para vocês. Vocês se tornaram os meus amigos agora. O desejo de Jesus é que os 12 se tornassem amigo dele. Então você não pode esquecer disso. Você vai acordar amanhã pela manhã. Existe um encargo sobre mim. Existe um desejo celestial que é: Deus deseja ter uma amizade comigo. E o que é uma amizade, gente, verdadeira? Você ter um amigo querido. É você ter um relacionamento profundo. Quantas mensagens nós já escutamos sobre intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor? Muitas. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus, ela é simples e profunda. Jesus deseja estar conosco. É a primeira coisa. E se esses valores estão invertidos, a gente se cansa. É por isso que a igreja muitas vezes cansa, porque você fica cansado do ministério, porque é um peso servir a Deus, mas é porque tem coisas aí que estão fora do lugar. Você foi primeiramente chamado para estar com o Senhor. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que quando o Adão, o homem, estava lá no Éden, ele se relacionava com o Senhor na viração do dia. Era uma relação de amizade, era um amigo querido de Deus. Ele parava tudo o que ele estava fazendo para estar com Adão. Então isso a gente não pode esquecer. É muito fácil a gente se perder na nossa rotina. E também a gente começar a espiritualizar tudo. Não, mas eu estou servindo a Deus. Não, porque eu estou fazendo isso, eu estou servindo em 10 áreas, e eu estou fazendo aquilo, e eu vi isso, e eu faço aquilo, e não sei o que. Será que você está depositando a mesma energia em conhecer a Deus? Em se tornar amigo de Deus? É a partir desse lugar que a gente vai começar a entender aquilo que a gente precisa fazer. Porque pare para pensar, eu acredito, Deus tem levantado aqui nessa casa homens e mulheres para servir, homens e mulheres para pregar, homens e mulheres para evangelizar. Mas imagine um homem que carrega sobre si um chamado evangelístico, mas que ele começa a fazer a partir desse lugar de relacionamento e amizade com Jesus. Sabe o que vai acontecer? Vai ter momentos que Jesus vai falar assim, segunda de manhã: não é o dia de você evangelizar, é dia de você ficar só comigo. Ah, você está de folga na segunda. Eu só quero ficar eu e você. Faz uma oração sem olhar no seu relógio. Abra sua Bíblia e medite, sem pensar no que você vai fazer. Isso começa a colocar o nosso coração, a nossa vida no centro da vontade dEle. Imagine você se tornar um grande pregador, mas a partir desse lugar de dependência, submissão e de amizade. Porque quando um amigo querido fala com você, você sente paz, cara. Quando um desconhecido vem falar com você, você acha que é afronta. Tem alguém entendendo aqui? Eu acredito que é só nesse lugar que a gente vai manter um relacionamento e uma vida cristã saudável. É onde Jesus Cristo é Senhor sobre nós, e Ele vai ditar como as coisas devem ser. Ó, meu filho, eu desejo que você case, mas dá uma seguradinha. O teu desejo de ter um marido ainda é muito maior do que me ter na sua vida. Eu quero fazer você prosperar, eu quero pôr muito recurso nas suas mãos. Mas ainda você não me ama o suficiente para enriquecer em meu nome. Você vai se perder. É desse lugar que eu estou falando. É isso que Deus tem falado. É esse lugar que nós precisamos retornar. De amizade, de relacionamento profundo com o Senhor. E o desejo dele é nos tornar amigos dele. E depois de construir todo esse pensamento, a Bíblia está aqui nos garantindo que Lázaro era um amigo querido de Jesus.
Então, para você desfrutar algo sobrenatural do poder de Deus sobre a sua vida, não negocie, decida ser amigo de Jesus. Mas como assim decidir? Isso não é natural? Não, a gente decide. Uma amizade a gente decide. A palavra de Deus fala mais sobre decisão do que sentimento. Você pode sentir coisas legais quando você está com seu amigo, mas na verdade você amar é uma decisão, e você buscar ser amigo de alguém é uma decisão. Por isso que no reino de Deus, nós precisamos decidir amar as pessoas. E, principalmente, já começa aqui nessa casa, numa família de fé, a gente decide ser amigo dos irmãos. Eu vou até meu irmão, puxa, aquele camarada lá, Alden, nunca fala comigo, nunca me convidou para nada, nunca nem veio conversar comigo. Então tá, o meu papel, eu vou atrás dele, eu decido ser amigo desse cara. Decidi ser amigo de Jesus. E aí você vai investir tempo nele. Da mesma forma que quando você está com um amigo, você investe numa boa refeição, você faz suas programações, você gosta de não fazer nada junto com o amigo. Tem alguém entendendo aqui? É isso que Deus espera de nós. Uma relação de intimidade profunda, para manter o nosso coração no lugar certo, para a nossa fé não enfraquecer, para a gente fazer as coisas com o fundamento correto. É por isso que muitas pessoas se perdem hoje. A igreja virou um negócio. Nós vivemos a era da atenção. E como difícil é aí quem mexe com as coisas, né? Jonatas, Guilherme, Tiene, né? Que a gente mexe com marketing, com rede social. Você tem que criar coisas para atrair a atenção da pessoa. Mas está tudo bem se você tem os fundamentos corretos. Agora, você fazer as coisas sem os fundamentos corretos, a gente corre um sério risco de pensar somente em nós. E de se relacionar com as pessoas por aquilo que ela pode entregar para nós, por aquilo que ela pode dar para nós. E eu entendi, naquele texto, quando Jesus diz, cara, hoje vocês se tornam meus amigos, porque eles entenderam o ministério de Jesus, e sabia que ia dar ruim, cara, e sabia que eles seriam perseguidos, e sabia que ia ser difícil, cara, e sabia que ia ter uma vida de renúncia, de pagar o preço por amor a Ele. É quando eles entenderam o fundamento correto, Jonas. Apenas com o fundamento correto eles conseguiram dar continuidade no ministério de Jesus. Eram as duas coisas principais. Era ter o fundamento correto, que era o amor. Era um relacionamento profundo com Jesus. E quando eles achavam que estava tudo certo, ainda Jesus morre, ele ressuscita no terceiro dia, depois ele retorna, ficam 40 dias aqui. E ele tem um encontro com os discípulos e fala assim, permaneço aqui em Jerusalém até que desça sobre vocês o poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele disse, vocês têm o fundamento correto, mas ainda assim, sem o Espírito Santo, vocês não conseguem realizar nada. E isso precisa ser colocado, construído dentro de nós. Sem o Espírito Santo eu não sirvo uma mesa boa. Sem o Espírito Santo eu finjo de igreja. Sem o Espírito Santo dentro de mim eu finjo de célula. Eu finjo que eu sou legal, cara. Sem o Espírito Santo eu faço as coisas para minha autopromoção. Sem o Espírito Santo eu procuro enriquecer sem propósito algum. Receba isso no seu espírito hoje, cara. Deus quer liberar algo novo sobre nós, cara. Mas quando Ele vem liberar algo novo sobre nós, Ele muda completamente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, cara. É algo novo, e você não precisa ficar muito preocupado como as coisas serão, mas você tem que ter a certeza, Jesus estará com você. Mas você tem que estar disposto a viver em todas as áreas e experimentar o agir de Deus, amém? Então guarde isso, decida ser amigo de Jesus. A Bíblia diz que Lázaro era um amigo de Jesus, amém? E aqui nesse contexto eu entendo que até mesmo os discípulos nem se tornaram amigos no nível que Lázaro era, porque a Bíblia vai dizer que existia um lugar em Betânia, mais ou menos 200 milhas ali de Jerusalém, que era esse lugar onde estavam os amigos dele, os melhores amigos de Jesus aqui, E esse lugar, Betânia, era um vilarejo, tinha várias
casas ali. Mas era aquele lugar, era aquela casa onde estavam os melhores amigos de Jesus. Quem eles eram? Sexo diferente, personalidade diferente, Lázaro, Maria, Marta. Mas o que eles tinham que Jesus amava, cara? A Bíblia diz que era o lugar que Jesus amava estar. O que tinha nesse lugar? Tinha um fundamento correto. Relacionamento genuíno. E eu falo uma coisa bem importante, gente. Existe uma Betânia que nós construímos dentro de nós. E que muitas vezes vai levar um tempinho para algumas pessoas entrarem nesse lugar de Betânia. Muitas vezes tem pessoas que estão ralando desde o início com você. Está intercedendo com você. Está pagando preço com você. Que vão ter um lugar no seu coração especial e está tudo certo. Amém, igreja? Amém? Tem irmãos queridos aqui que estão desde o começo do ministério. Vocês já estão no lugar de Betânia. É um lugar especial no nosso coração. Não estou falando que nós fazemos acepção de pessoas. Jamais, nem Jesus fazia. Mas existe um valor naquilo que nós construímos. Existe um valor naquilo que nós construímos com tempo, com dedicação. E isso sempre será valorizado aqui. O que eu estou falando é, a igreja lá que mandou uma passagem para o meu pai estar no dia do aniversário, existe um lugar de Betânia, uma amizade que foi construída com tempo de relacionamento. E que é natural que leve um tempo algumas pessoas entrarem lá, porque você entra com o fundamento correto. Você está conseguindo receber isso aqui hoje? E tem um lugar no Senhor, e Ele deseja que você se relacione com Ele de um jeito único. A gente não tem que ler por saber as coisas, para debater. Hoje está na época dos debates, né? Tem 1 milhão de debates na internet. Deus existe? Não tem? Até tem um professor, pastor, que eu gosto muito lá, aquele debate, mas eu fico pensando às vezes, cara, eu acho que cumpre o seu propósito, mas isso não é para todo mundo. A gente precisa, o que Jesus quer é estar junto com a gente. Esse é nosso amigo, amém? Coloca aí, anota 2, algo que é bem importante também, para você desfrutar do poder sobrenatural de Deus. Confie que Jesus tem um plano maior. Confie que Jesus tem um plano maior. Aleluia. Aleluia. Ali no versículo 4 diz assim: quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Confie que Jesus tem um plano maior. Olha que texto precioso. A morte de Lázaro aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Sabe o que isso traz para o nosso coração? É que existem situações na nossa vida que é para a glória de Deus. É para que o nome dele seja exaltado. E a gente não tem a capacidade de determinar o que é para a glória de Deus ou não. E isso nos traz uma paz e uma segurança, porque você vai talvez estar passando por desafios, talvez é uma enfermidade, talvez é um ente querido que está enfermo, talvez é um cessar na sua área financeira, talvez é algum problema de relacionamento que você está passando. E a gente não pode correr o risco de entrar num lugar de murmuração e de falar: cadê Deus, que eu já avisei há 4 dias atrás? Talvez é a maneira pedagógica de Deus fazer com que o próprio nome dele seja engrandecido. Ou seja, todo mundo quer viver um milagre, todo mundo quer um milagre na vida financeira, todo mundo quer experimentar uma grande cura, o agir sobrenatural de Jesus, mas para isso precisa ter um cenário, precisava ter um Lázaro morto. Para que você queira ver cegos enxergando, eu creio que isso vai acontecer, precisa ter cego, gente. Para você ver um rompimento na sua área financeira, precisa ter um pouco de escassez em algum momento. Não é o desejo de Deus, mas Ele usa dessas situações para que o nome dele seja engrandecido. Quem não tem essa revelação vive no fracasso, mas quem tem essa revelação fala: Pai, a situação está difícil, mas eu sei que o seu nome pode ser engrandecido. Usa essa situação para que o Lázaro venha para fora, em nome de Jesus.
Isso muda a nossa perspectiva, a maneira que nós pensamos e enxergamos a vida. Começou uma semana difícil no trabalho, sem faturamento. Você vai conversar com o seu amigo. Meu amigo, eu estou aqui para estar com você. E a partir desse fundamento de relacionamento, você fala assim: tá difícil, meu amigo. Tá complicado as coisas aqui. Mas eu creio que o Senhor pode fazer algo aqui na minha empresa, no meu trabalho. Eu creio que o Senhor pode liberar aquilo que eu estou buscando. Por mais que já seja na quinta-feira, eu sei que o Senhor não está atrasado. Eu sei que o Senhor não está atrasado. Então confie que Jesus tem um plano maior. Jesus tem um plano maior para nós. Amém? Faz mais ou menos 2 anos que nós estamos procurando um novo local. Jesus não está atrasado. Jesus não está atrasado. Talvez algumas coisas aconteceram até mesmo no ministério para que o nome dele seja engrandecido. Para que ele organize algumas coisas que precisavam ser organizadas. E eu preciso ter esse coração em paz, que Jesus tem um plano maior. Aquilo que a gente acha que é bom para nós, Deus deve olhar, Ele olha de cima, a gente olha de baixo. Ele olha e fala: meu filho, eu tenho algo que vai muito mais além do que isso. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vou fazer uma propaganda aqui. Tem um livro aqui na livraria do Michael, se não vendeu ainda, Do Bem ou de Deus, do John Bevere. Nem tudo que é bom é de Deus para nós. Nem tudo que aparentemente é bom foi Deus que mandou, ou Deus que mandou fazer, ou Deus que operou. E aquilo que não vem de Deus, Jesus, isso não pode se tornar uma rotina, nenhum pecado na nossa vida. A palavra de Deus diz que aquilo que não procede da fé é pecado. Deixa eu dar um exemplo claro para você. É pecado ter um carro importado? É pecado ter bastante dinheiro na conta? É pecado você morar numa casa, sei lá, de 4.000 metros? Mas isso é de Deus para você? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Eu falo sempre que com a liderança, com os meus, eu falo assim: cara, eu tenho a plena convicção que eu nunca vou ter um carro, uma Ferrari. Eu nunca vou ter um carro desse porte. Mas em nome de Jesus, que empresários nessa igreja têm. Tem coisas que é para um cara bem sucedido, empresário, faz parte da linguagem do meio onde ele está. Mas um pastor que segue todos os preceitos da carta de Paulo a Timóteo, cara, dá ruim, meu irmão. Nem tudo que aparentemente é do bem é de Deus para mim. É de Deus para alguns, mas para mim eu acho meio complicado. E tá tudo certo com relação a isso. E me perguntaram: mas se te dessem? Cara, já injetava na igreja, cara. Já resolvia bastante coisa, não é? Um carrão assim importado, uma Ferrari, né, Gabriel? Já dava para comprar um terreno, né? Que a ideia é essa, tá, gente? Nós estamos indo para aquele lugar, em nome de Jesus. E quando a gente entrar naquele lugar, a gente faz 2 coisas: os desafios financeiros que a gente vai ter para construir o que tem que construir lá, e já começar a pensar num terreno que a gente vai comprar para a construção da nossa igreja. Porque existe uma palavra sobre esse ministério, e tudo está se cumprindo no tempo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então receba em nome de Jesus, que você seja muito próximo, empresários, Felipe, que sua empresa, que você prospere muito, que você prospere no seu trabalho, que você seja muito conhecido, mas com o fundamento correto. Porque quando você chegar lá em cima, é Jesus que vai aparecer. É Jesus que vai ser engrandecido, em nome de Jesus. E que você permaneça fiel nos processos. Você permaneça fiel nos dias difíceis. Porque muitas vezes precisa ter um Lázaro morto, para que Jesus venha e fala: venha para fora. E as pessoas tenham um encontro, não apenas com a pessoa de Jesus, mas com o poder de Deus. Com o poder de Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Os planos de Deus são sempre melhores, maiores que os seus. Aleluia.
Os planos de Deus são sempre, sempre melhores e maiores do que os nossos. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Aleluia! Então os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, amém? Você pode pensar na melhor coisa agora, o plano de Deus é maior do que isso. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Diz lá Paulo, a carta para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Nós temos um dono, nós temos um cabeça, amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Ainda em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo segundo o seu propósito. Aqui a gente tem dois fundamentos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Dois fundamentos: amam a Deus e que se submetem a Deus, vivem pelo propósito eterno. Você se encaixa nisso aqui? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Se você ama a Deus e vive baseado no fundamento correto, todas as coisas vão contribuir para o propósito. Todas as coisas. No dia difícil, leia esse texto. No dia mau, leia esse texto. Está sem saída, leia esse texto. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo segundo o seu propósito. Nós estamos no centro da vontade de Deus e amamos a Deus. Sabemos que acontece ao nosso redor. Tem um propósito. Tudo tem um propósito. E a gente não vai entender isso. Agora há pouco a gente acabou de orar por uma irmã, uma prima da Siné que está no hospital. Tem um propósito em tudo isso, Siné. Tem um propósito. E o nosso papel é acreditar nisso e orar e interceder pela vida dela e declarar cura em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. O desejo de Deus é que ninguém sofra e que não tenha enfermidades, mas existem algumas coisas que, cara, acontecem. E que a gente possa enxergar tudo isso para que o nome do Senhor seja engrandecido. Que você tenha essa revelação. Se você tiver uma cura no seu físico, uma enfermidade no seu físico, se você tiver uma enfermidade na sua alma, se você estiver passando por alguma situação complicada, vamos fazer disso o ambiente perfeito, o solo fértil para uma frutificação e milagres na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Terceiro e penúltimo, estamos caminhando rápido aqui, vai dar boa. Acredite no amor de Jesus por você. Se você quer experimentar o agir de Deus e o poder sobrenatural de Deus na sua vida, acredite no amor de Jesus por você. Lá no texto que a gente está lendo como base, em João, no capítulo 11, versículo 5, diz: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No versículo 34 e 36 do mesmo capítulo diz assim: onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Parece simples essa frase. Acredite no amor de Jesus por você. Tem algumas pessoas que não conseguem crer que Deus a ama. Tem algumas pessoas que não conseguem desfrutar desse amor de Jesus por nós. Eu acho profundo esse texto. Em dois momentos aqui no início do capítulo e já indo para o final, ele diz ali, duas afirmações. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ele amava. E qual que é o nível de amor de Jesus? Sacrificial. Era um amor verdadeiro. E lá no versículo 34 diz que Jesus chorou, cara. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Cara, Jesus chorou, cara. Qual é o nível de relacionamento que levou
Jesus chorar. Olha que loucura que é na cabeça. O próprio Deus chorando, mas sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Mas ele deixou algo aqui explícito para mim e para você. Nós choramos porque nós amamos. Nós sofremos por quem a gente ama. E é um tempo de um avivamento na igreja de Cristo, onde a gente vai voltar a derramar lágrimas por quem a gente ama. A gente vai se preocupar com as pessoas que nós amamos. A dificuldade do Gabriel vai ser a minha dificuldade, cara. O sofrimento dele toca em nós. Sabe quando Paulo fala que ele sentia como dores de parto, cara? É alguém que sofreu pela igreja. É alguém que amou a igreja. Fala a respeito sobre isso. E a teologia moderna quer construir uma mentalidade egocêntrica, egoísta e narcisista. Que as pessoas pensam somente nelas mesmas. Se eu tiver o melhor celular, tá tudo certo, cara. Se tiver pingando meu salário na conta, tá tudo certo. Que se exploda o governo, que se exploda os empresários, que se exploda... o meu tá caindo. Já escutou alguém falar isso? Nem levanta a mão. Isso é um pensamento caído, demoníaco. Cara, Jesus chorou, cara. E ali as pessoas falavam, foi um choro do... Imagine, as pessoas olham e falam assim, cara, ele amava Lázaro de verdade. Por quê? Porque provavelmente as pessoas não viram Jesus chorar em outros momentos, cara. Óbvio. Óbvio. Então acredite no amor de Jesus por você. Isso é algo simples e profundo. Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Louvado seja Deus. Quarto ponto para você experimentar o poder sobrenatural do Senhor. Confie no poder sobrenatural de Jesus. Eu comecei na minha introdução dizendo, algumas pessoas pararam de acreditar. Pararam de crer que Deus pode mover um milagre. Ah, querido, isso precisa ministrar o teu coração. Ontem no devocional, o Camanda foi exatamente a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixinhos. E foi legal que eu estava ministrando ali a Amanda, e ela já tinha escutado, acho que na salinha, em algum lugar, e ela foi falando para mim. Eu falei, você sabe o que é multiplicação? Ah, eu sei, todo mundo comeu e tal. E isso não pode sair dos nossos corações. E aí eu ensinei para ela ali, filha, 2 coisas que você precisa aprender aqui dessa meditação de hoje, dessa história. Primeira coisa, Jesus opera milagres, Ele multiplica aquilo que precisa ser multiplicado. Ele sustentou todo mundo, tinha 5 pães e 2 peixes. Então primeira coisa, Jesus multiplica, opera milagres. Segunda coisa, seja sempre grata. Porque a Bíblia diz que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e agradeceu. Agradeceu. Isso aqui é um fundamento, gente. Aquilo que Jesus faz, guarde isso com você. Tudo aquilo que Jesus faz ou fala antes de operar um milagre ou de uma pregação é fundamento, cara. Agradecer em todo tempo. Ele poderia nem agradecer ele a Deus, cara. Assim, ou seja, ele não precisava nem do menino ter 5 pães e 2 peixes lá. Ele poderia alimentar, operar um milagre ali e pronto. Mas guarde isso. Todas as vezes que Deus quer, pelo menos quase todas as vezes que Deus quer operar um milagre na sua vida e na vida de alguém, Ele precisa de alguém disposto e Ele precisa de uma matéria-prima, amém? Aleluia, aleluia. Ele precisa de alguém que fala assim, eis-me aqui, Pai, usa a minha vida, opera em mim um milagre e usa a minha vida para operar um milagre na vida do meu irmão. E, segundo ponto, a gratidão, contentamento dentro do nosso coração. Tem pouco hoje? Gratidão. Gratidão. E que desafio que é, gente? E que desafio que é? Ser grato por aquilo que Deus está te dando e muitas vezes não é o suficiente. Mas isso é um fundamento para que o milagre dele alcance a sua vida. Amém? Seja grato. Tem aqui pessoas que trabalham, são prestadores de serviço, dependem de clientes. Né? Gabriel é um, eu sou um, Jonatas, Dene. Ó, começou a semana, cara, tá osso. Obrigado, Deus. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo, por esses clientes que vieram. Agora, Pai,
Se for possível, multiplica isso aqui. Isso fala de contentamento no nosso coração. Amém, gente? Aleluia. Aleluia. Então confie no poder sobrenatural de Jesus. No versículo 25 lá do nosso texto base diz: então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. E ali no versículo 21 até o 24, tem uma fala de Marta, que diz assim: Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo que pedir. Disse Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Ou seja, Marta estava falando ali sobre o final dos tempos, sobre a salvação. Ela tinha uma convicção que em algum momento todo mundo ia ressuscitar. Uma coisa bem importante, gente. A gente usa alguns textos que Maria escolheu a boa parte, Marta estava lá preocupada, ansiosa. Quem lembra disso? Aí ela chega aqui, né? Tem essa conversa com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela falou: pô, chegou atrasado de novo. Você sabia que ele ia morrer, por que você não veio antes? Essa era a fala dela. Por mais que ela tinha isso, por mais que ela falou isso, Marta era uma pessoa que lia a palavra de Deus. Porque ela só sabia disso porque ela lia a Bíblia. Ela deixa muito claro aqui: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Ou seja, alguém que leu a palavra de Deus. Lá quando a gente vê que ela está toda ansiosa e preocupada em fazer o melhor, cara, a mesma coisa. Então vamos tomar um cuidado. Quem fica fazendo esse julgamento aí de atitude das pessoas e de moralidade é os homens. Jesus não faz isso. Lázaro tinha uma personalidade, Marta uma e Maria outra. E todos ele amava e eram amigos dele. Posso ouvir amém, gente? Aleluia. Não é porque Maria escolheu a boa parte, mas nunca se esqueça que Marta estava no mesmo ambiente onde Maria estava. O mais importante é você estar no mesmo ambiente. E diferente de Judas, ela não saiu da casa. Judas decidiu sair da mesa. Então está tudo certo. O que importa é estar onde Jesus está. Amém? E é nesse processo que nós somos curados, transformados. Então, confie no poder sobrenatural de Jesus. Ela falou sobre teologia com ele, mas ele estava falando: eu vou curar ele agora. Não importa que ele já está 4 dias morto. Tem alguma coisa que Jesus precisa ressuscitar na sua vida essa semana? Tem alguém que precisa do agir sobrenatural de Deus na sua vida? Eu acredito que todos nós. E a gente vai fazer uma oração maravilhosa aqui essa noite a respeito disso, amém? Aleluia, aleluia, Jesus. Aqui no versículo 26 até o 46, deixa eu ler, diz assim: quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Ele diz: rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro, lembra que eu falei? O mau cheiro será terrível. Jesus disse: eu não lhes disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. Você está entendendo que tudo que Jesus faz tem um propósito? Tu sempre me ouve. O que Jesus faz? Ele agradece. Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Ou seja, que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus gritou: Lázaro, venha
para fora. Então nós precisamos confiar no poder sobrenatural de Jesus. Se você não acreditar nesse nível, se você não ter essa revelação, você não vai desfrutar disso. Amém? Aquele que mais se dedica, aquele que se posiciona, aquele que abre seu coração e crê, é esse que recebe. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Entenda que Deus sempre está usando pessoas para operar os milagres. Eu gosto muito que diz assim: então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. Aqui nesse versículo que eu li diz sobre o mau cheiro, que era terrível, então, ou seja, ele estava realmente morto. Amém? Aleluia. E Jesus operou um milagre da ressurreição. Ele disse, Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Aleluia. Eu creio que é um tempo que Jesus vai abrir a sua boca e vai falar ao nosso coração. Amém? Mas talvez ele não vai falar, receba o transbordo. Não, ele vai falar, venha, sai desse lugar, meu irmão. Eduardo, sai desse ambiente e venha para perto de mim. Largue esses velhos pensamentos e pense nas coisas que são do alto. Saia desse lugar de incredulidade e venha para fora, aonde há vida, aonde há paz em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Toda ferida fechada é um ministério aberto. Aleluia. Anote aí mais um ponto e último, para você desfrutar do agir e o poder de Deus. Creia que existe um recomeço para você. Isso aqui eu coloquei por último, porque talvez, e isso aqui eu até escrevi, depois que a gente saiu lá, sábado de manhã. Porque quantos talvez nem acreditam que tem um recomeço para eles. Eles já abandonaram, já eles são descrentes, é ou não é, Edu? Cara, não é assim com Jesus. Então creia que existe um recomeço para mim e para você sempre. João 11:44 diz, e o morto saiu. Então lembre, lá no versículo 43, então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E na sequência diz, e o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e o deixem ir. Aleluia, louvado seja Deus. Ministerialmente falando, sabe quem você deseja ser e você precisa almejar? Aquela pessoa que vai estar pronta para rolar a pedra ali. Amém? E também a pessoa que vai estar pronta para desamarrar as ataduras. A gente faz muito isso aqui no Silce. Jesus opera um milagre, mas existe um papel nosso, nós somos usados por Deus para desamarrar todas as faixas e limpando essa pessoa para dar uma nova dignidade para ela. Então almeje ser essas pessoas. Jesus, quando ressuscita, ele não sai dando um chute na pedra, mas ele fez alguém lá e rolar aquilo da pedra lá. Amém? Amém, aleluia. Que poderoso esse texto, quantas coisas para a gente aprender. Então creia que existe um recomeço para você, e houve um recomeço aqui para Lázaro. Ele saiu, o morto saiu, ele recebeu a vida novamente. As mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Mas Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-o ir. Talvez você é uma pessoa como Lázaro estava nesse contexto aqui. Você é alguém, na verdade, que está vivo, mas está completamente enfaixado, com as mãos atadas, com os pés atados e até mesmo com um pouco de cheiro de morte. Mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Amém? Uma pessoa nessa condição, ela só sobrevive, mas ela não vive. E o que Deus tem para mim e para você, o plano de Deus para mim e para você é viver e ter uma vida em abundância. Aleluia. Então creia que existe um recomeço para você, não importa o que você está vivendo. Toda ferida fechada é um ministério aberto. Então tudo aquilo que, a maior ferida que você possa ter, Deus operando milagre, é um ministério que nasce. E é aí que Deus vai te usar, para você desatar os pés e as mãos de pessoas. E você vai ser usado por Deus e vai falar assim, fulano de tal, venha para fora. Fulano de tal, receba a vida.
Você vai chegar lá, líderes de célula, você vai chegar lá, você vai estar tomado pela glória de Deus, vocês vão parar o que você vai estar fazendo, você vai falar assim, vamos interceder por esse irmão. Receba a vida agora em nome de Jesus. Receba o zoe de Deus em nome de Jesus. Enfermidade vai embora em nome de Jesus. Mas homens e mulheres com o fundamento correto. Homens e mulheres que são amigos de Jesus. Amém? Homens e mulheres que não desacreditam no amor de Deus para consigo. Homens e mulheres de Deus que confiam no poder sobrenatural de Jesus. Homens e mulheres de Deus que creem que existe um recomeço sempre. Aleluia. Homens e mulheres que têm a plena convicção que os planos de Deus são maiores. Tem alguém aqui comigo? Esse é um tempo de nós recebermos a ousadia que Jesus tinha os discípulos, gente. Você vai chegar ali no teu ambiente, Deus deu as células para a gente poder cuidar da melhor forma das pessoas. Talvez vai ter um irmão que vai começar ali a abrir a boca, falar algo. É nesse momento que você precisa ser tomado da coragem que habita dentro de você, segundo o apóstolo Paulo. Não é espírito de covardia, mas sim de coragem. Falar assim, não, eu quero declarar uma coisa para você, existe um recomeço. Jesus te ama e Ele deseja ser seu amigo. E nesse relacionamento Ele vai operar milagre na sua vida. Existe um poder sobrenatural, existe algo novo sobre nós. Aleluia. Existe um poder novo sobre essa casa, existe algo novo sobre a sua vida. E você vai ter a ousadia para declarar isso sobre as pessoas. E elas serão curadas em nome de Jesus. Elas vão começar a receber vida. Elas vão começar a ser alinhadas. E vão ser alinhadas segundo os propósitos do Senhor. É viver uma vida no centro da vontade de Deus. E é isso que Deus deseja usar, a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Cara, seja encorajado, incomodado nessa noite. Da mesma forma que a gente vê, né, o apóstolo indo para lá, falando para 1.500, 2.000, 3.000. Deus quer levantar você para ser usado, para liberar vida sobre as pessoas. E começa aqui dentro dessa casa. Quantos já precisaram de uma oração na semana? Quantos já precisaram de uma palavra de encorajamento? E Deus está esperando eu e você. Amém? Aleluia. Versículo 12 de João 14. João 14, 12 diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha o encargo que está sobre mim e sobre você, gente. Preste atenção nesse texto. Me dê de presente aqui os últimos minutos da palavra. Digo a verdade. 2 pontos. Aquele que crê em mim, quem crê em Jesus, fará também obras que eu tenho realizado. Isso aqui é complexo, porque você olha, puxa vida, olha as coisas que Jesus fazia, gente. Milagres sobrenaturais. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Esse é o encargo sobre mim e sobre você. Deus, Ele deseja fazer algo em você e através de você. E o encargo que está sobre mim e sobre você é isso aqui. Nós temos a certeza que faremos obras maiores do que Jesus. Já parou para pensar nisso, Gabriel? Cara, o meu pai falou esses dias na pregação sobre o Benci da Rosa, que era um angolano, um ministério poderosíssimo, veio aqui para pregar em conferências lotadas. Cara, eu posso errar o número, mas eu acho que ele orou por mais de 20 pessoas lá no caixão e elas ressuscitaram. Se vai acontecer, nós não sabemos, mas nós precisamos ter o fundamento correto e agir, gente. A gente precisa estar, a partir do fundamento correto, fazer o que Deus nos chamou para fazer. Obras maiores do que estas. Mas jamais esquecendo, é muito bonito a gente começar a pensar, puxa, eu vou fazer obras maiores, olha só. Eu estou orando, pessoas estão sendo curadas. Eu estava lá no Silce servindo, eu fui orar pela pessoa, ela foi liberta, ela deu testemunho. Cara, tudo isso é muito lindo e o nome de Jesus é engrandecido. Mas não se esqueça, fazer obras maiores do que o Senhor fazia. Não apenas milagres, vamos amar mais do que Jesus amava? Vamos se submeter ao Pai como Jesus se submetia? Vamos falar com o Pai, com o nosso Deus como Jesus falava? Vamos servir o próximo, lavar os pés de quem é digno de honra, os nossos irmãos? Vamos servir como Jesus servia?
Vamos buscar o Senhor como Jesus buscava, porque no dia da aprovação é a palavra de Deus que está dentro de você que vai fazer você não cair. É muito bonito, né? Cara, Deus faz tudo perfeito. Imagine Ele usando a sua vida, Gabriel, só para milagres sobrenaturais, mas sem o fundamento correto. É muito fácil se tornar arrogante, prepotente e soberbo. Mas o coração de Jesus era humilde e simples. E o objetivo dele era fazer o nome de Jesus engrandecido. Por isso que nessa história ele permite o atraso de 4 dias. Para que todos que estivessem ali percebessem o poder sobrenatural de Jesus. E tivessem a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. Não era apenas para ver um milagre e uma pessoa viva. Lembre que eu falei no começo. Para ter a revelação. Esse é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia, Jesus, por essa palavra. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. As dúvidas não afastam Jesus. Elas o atraem para mais perto. Aleluia. As dúvidas não afastam Jesus de você, mas elas atraem Jesus para mais perto de você. Talvez você é uma pessoa cheia de dúvidas essa noite. Cheia de incertezas. Para encerrar, lá em João, no mesmo capítulo 11, versículo 25 e 26 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Fé não é um sentimento, é uma escolha, amém? Amém? Fé não é um sentimento, é uma escolha. E tudo que não provém da fé é pecado. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu passei aqui 9 minutos. Mas eu acredito que você recebeu algo aí no seu coração. Essa é uma série poderosa. Eu sei que vai falar muito com você. Que você crie santas expectativas para as próximas mensagens. Mas Deus tem um poder novo para liberar sobre você. Deus já operou com milagres na sua vida. Deus já operou no milagres no passado. Deus tem abençoado você, abençoou seus filhos, abençoou seus negócios. Você viu o agir de Deus na sua mão, a mão de Deus na sua vida. Você viu o agir de Deus e a mão dele sobre a sua vida. Talvez você puxa aí 2 anos atrás e você pensa: nossa, como eu fui abençoado. Mas saiba que Deus tem algo novo para esse tempo. E os seus olhos precisam estar fixos em Jesus. E você tem que ter uma certeza. Aquilo que Deus fez foi maravilhoso. Quem lembra? Pense há 2 anos atrás. Quantas coisas boas Deus fez? Se você for pensar, terão coisas. Deus fez coisas boas. Vamos pensar no âmbito da igreja. Eu me recordo lá, meados, acho que de março de 2017, a gente numa célula evangelística dentro da casa da minha sogra na garagem. Era evangelística, estava começando, era um embriãozinho. E o tempo foi passando. Naquela mesma época eu conheci o Jontas, que foi um presente de Deus para nós. E aí quantas coisas boas foram acontecendo, até que acho que a gente ficou lá 1, 2 anos, não lembro. E aí a gente vai para a sala de um hotel e a gente começa a congregar ali. Tem vários que estavam lá. Eu me lembro, a Siné já ia lá nessa época, estava ali nos visitando também. Quantas coisas boas aconteceram e as coisas foram acontecendo, a gente veio para cá. Mas gente, o que Deus liberou lá, o que Deus fez lá, ficou lá. Deus quer liberar algo novo sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. Amém? Lembra Marrom Sorocaba? Histórias provavelmente boas, outras não tão boas, mas ficou para trás. Servem apenas como experiência. É como aqueles 3 espelhos do carro. Eles têm o tamanho ideal que precisa ter para um carro. O mais importante é o tamanho do para-brisa. É como você está olhando para frente. Você olha para o retrovisor da esquerda, olha para o da direita, olha para o que tem no meio. Simplesmente para você ter uma referência. Mas a gente tem que abrir os nossos corações para receber o novo de Deus. E eu entendo que o novo de Deus não é uma mensagem que você escuta. O novo de Deus não é um paletó que bate em você. O novo de Deus é quando Ele vem e Ele bagunça com a tua vida. É quando Ele entra e Ele entra em todas as áreas da sua vida. E você começa a falar: eis-me aqui, Senhor.
eu me submeto a Ti. Tu és o meu dono, Tu és o meu Senhor. Eu estou pronto para viver o novo, novos desafios, novas batalhas, mas novas vitórias, novas conquistas em nome de Jesus. É viver realmente a plenitude do Senhor. São novas histórias, novos começos. E hoje é um recomeço aqui para alguma pessoa. Hoje é um recomeço. Enquanto a gente adora, eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos para a gente já liberar vocês. Mas se você entende que você precisa dar um passo de fé, hoje nós aprendemos 5 pontos aqui importantes. Para a gente desfrutar do poder sobrenatural de Deus, nós precisamos decidir ser amigo de Deus. Talvez, qual foi a última vez que você se colocou diante do Senhor só para se relacionar com Ele? Talvez você já não crê mais da forma que você cria. Talvez você não tenha plena convicção que Jesus pode operar um milagre sobrenatural. Talvez você ache que os seus planos são bons, mas você não acredita que os planos do Senhor são maiores para a sua vida. É com você que eu estou falando, e Deus tem novos recomeços, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você sentir a liberdade, quiser uma oração, vem aqui na frente. Fique à vontade enquanto a gente adora. Feche seus olhos.